Geralmente, os contratos fazem menção a uma velocidade mínima da embarcação, em determinadas condições ambientais de mar e vento, e margens para o motor e de casco sujo. Dificilmente essas condições estão presentes nos dias da prova de mar. Como comprovar a velocidade contratual? Prova de velocidade. Eu sou Alessandro Barile, engenheiro naval e civil. Caso algum vídeo ou imagem seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, me avise e eu retirarei da apresentação. Por que é realizada uma prova de velocidade? Para determinar a velocidade da embarcação em determinadas condições ambientais e de deslocamento, que deverão atender ao contrato ou EEDI. Dificilmente essas condições estarão presentes na hora e local da prova. Os valores obtidos na prova serão utilizados para corrigir essa velocidade obtida para as condições contratuais e da EEDI. A velocidade contratual da embarcação é definida pelo armador para atender determinado calado e condições ambientais, e determinadas margens para o motor e margem de resistência ao avanço devido a casco sujo. A velocidade para atendimento ao EEDI requerido pela IMO prevê condições ambientais sem vento, sem onda, sem correnteza, águas profundas, casco limpo e calado máximo, utilizando determinado percentual da potência instalada. O armador deve definir em contrato as normas e procedimentos para aferição da velocidade da embarcação e evitar problemas no recebimento da mesma. Todos os cálculos teóricos têm suas aproximações, incertezas e desvios em relação ao valor real. Quando o acréscimo de resistência calculado, devido às condições ambientais, for maior que o real e for subtraído do teste de prova de velocidade, é favorável ao construtor. E quando o valor calculado for menor, é favorável ao armador. Portanto, o armador e autoridades envolvidas devem estar muito atentas para as hipóteses e cálculos assumidos pelo projetista, para não comprometerem os resultados. O projetista deve estar muito atento ao local e dia do teste, para que o mesmo seja realizado o mais próximo possível de mar calmo, sem vento, sem correnteza, águas profundas e calado máximo. Se a prova for realizada em um dia de tempestade ou no Triângulo das Bermudas, é claro que os resultados vão ser ruins. Já vi resultado de provas onde projetistas desatenciosos conseguem ter vento e correnteza sempre contra a embarcação, na ida ou na volta da prova de milha. Equipamentos e instrumentos que devem estar no dia da prova de velocidade. Agulha giroscópica para indicar ângulo e direção de rumo, anemômetro da embarcação e manual para medir velocidade e direção de vento, indicador do passo do hélice quando for hélice de passo variável, trena de sondagem, trena comum, torciômetro para medir torque no eixo, tacômetro para medir rotação no eixo, densímetro para medir densidade da água, termômetro para medir temperatura da água e do mar, barômetro para medir a pressão do ar local,
de GPS, medir distância, velocidade, rumo da embarcação, cronômetro, medir tempo decorrido na corrida, odômetro de fundo, medir velocidade e distância, ecossonda, medir profundidade no local da prova, equipamento confiável para medir o consumo de óleo e combustível ou através de sondagem de tanque. Condições da embarcação no dia do teste de velocidade. O desvio do deslocamento da prova em relação ao contratual ou em relação a alguma condição testada em tanque de provas deve ser no máximo de 2%. O desvio do trim para a linha d'água paralela à linha de base deve ser no máximo de 0,1% de LPP. O desvio do trim em relação à condição testada em tanque de provas quando for com trim deve ser no máximo de mais ou menos 0,1 metro pela proa. Casco e hélices devem estar limpos. Limite máximos ambientais para você fazer a prova de velocidade e obter dados confiáveis. A velocidade máxima do vento para teste, se o LPP for menor que 100, deve ser Beaufort 5, que fica entre 17 a 21 nós. Se o LPP for maior que 100, deve ser no máximo Beaufort 6, que fica entre 22 a 27 nós. A altura significativa de onda máxima deve ser medida através de boia ou outro método confiável. Nesse caso, essa altura deverá ser menor que 2,25 raiz de LPP sobre 100. Se for estimada através de uma observação visual, deve ser menor que 1,5 LPP dividido por 100. Se utilizar testes de modelos e considerar o espectro de onda encontrado, deve ser menor que 0,5 da raiz de LPP sobre 100. Outras considerações conforme o método utilizado. A profundidade mínima do local deve ser igual a 2 vezes a raiz de boca vezes o calado e 2 vezes a velocidade da embarcação ao quadrado dividido por G. Aqui apresentamos a simbologia do que foi dito aqui em cima. LPP é o comprimento entre perpendiculares, B, boca na linha d'água, H, profundidade da lâmina d'água, D, calado médio amianal, VS, velocidade da embarcação e G, aceleração da gravidade. Esses dados e documentos da embarcação é bom estarem a bordo no dia da prova. Arranjo geral, plano de linhas, curvas hidrostáticas, relatório do tanque de provas, se tiver, dados de curva característica do hélice, dados de curva de performance do motor principal, curva de consumo de combustível do motor, função da potência e rotação, posição do anemômetro, desenho de apêndices do casco e a posição desses apêndices, desenho dimensional do leme, arranjo da linha de eixo e seção do eixo com especificação do material, local em que serão dispostos os strain gages. Utilizar o mesmo caminho de ida e volta de modo a evitar maior variação ambiental. Dar preferência à onda de proa, rumo 0 graus. Escolher o local e hora da prova, mais próximo de mar calmo, sem vento, sem correnteza, águas profundas, previsão de correnteza se houver correnteza, com pouca alteração ambiental, manter intervalos pequenos entre a corrida de ida e volta na dupla de corridas. O tempo mínimo de cada corrida de milha de 5 a 10 minutos entre início e fim. Manter o mesmo tempo, ida e volta.
Iniciar a aproximação com velocidade e rotação constante e rumos bem definidos. Dar o toque de início na ida. Entre o início e fim de medições, o rumo deve ser mantido. Passos e rotações constantes. Velocidade estabilizada. Oculeme, se necessário, máximo 5 graus. Fazer o retorno, voltar para a aproximação e finalizar a volta com todos os dados necessários colhidos. Medidas na prova. Antes de começar a prova oficial, treinar várias condições com todos os envolvidos na prova. Cada membro da equipe deverá ter sua tarefa ou tarefas bem definidas e planilhas para anotações. Medir calados, a ré, avante, a meia nau. Medir densidade e temperatura da água, temperatura e pressão do ar. Profundidade da água, ecossonda. Velocidade e rumo da embarcação, através de GPS e giro. Velocidade e ângulo do vento, anemômetro. Caso a velocidade do vento seja medido com a embarcação em movimento, a velocidade e ângulos verdadeiros do vento podem ser obtidos através de soma vetorial. Notas do autor. É aconselhável medir a velocidade e direção do vento e correnteza com a embarcação parada antes de cada dupla de corridas, para simples conferência posterior, ida e volta. É recomendável utilizar a proa como referência 0 graus para a direção do vento relativo. Se fizer 4 corridas na mesma rotação, ida-volta, o cálculo de correnteza pode ser eliminado. Medidas na prova. Altura, ângulo e período de onda. Pode ser visual. O valor é estimado a partir da observação por várias pessoas experientes a bordo. Pode ser por boia, pode ser por radar. E o torque entregue ao hélice pode ser através de strain gauges colocados no eixo. A rotação do hélice através do tacômetro. A corrente pode ser por cálculo iterativo, nesse caso, uma corrida de ida e volta próxima à condição contratual, uma corrida de ida e volta próxima à condição de EEDI, uma corrida de ida e volta adicional na primeira embarcação da série, próxima à condição de EEDI. Uma corrida de ida e volta entre 50% e MCR. O cálculo pela média da média. 2 corridas de ida e volta próxima à condição contratual, 2 corridas de ida e volta próxima à condição de EEDI e uma corrida de ida e volta entre 50% e MCR. A resistência ao avanço nas condições ideais dificilmente estarão presentes no teste de velocidade. Adicionalmente, teremos uma série de componentes, como resistência do vento, correntezas, de ondas, diferenças de densidade e temperatura do mar e da água, leme, desvio de rota, desvio da condição contratual de deslocamento, etc. Componentes da resistência ao avanço no dia da prova do teste. A resistência ao avanço do casco mar zero sem vento, sem correnteza e águas profundas é igual à resistência da prova menos a resistência devido ao vento, resistência devido a ondas, resistência devido à diferença de salinidade e temperatura da água no teste e o padrão de avaliação, resistência devido ao ângulo do leme, resistência devido ao desvio do rumo da corrida,
resistência devido à diferença de deslocamento, o acréscimo ou dedução da velocidade devido à correnteza do mar, dedução da velocidade devido a águas rasas. O procedimento a seguir é válido para embarcações de deslocamento. Correção da velocidade lida para a velocidade verdadeira. Uma embarcação com uma velocidade VG e um ângulo QC0, que é o ângulo de proa, apresenta uma velocidade de vento na mesma direção, mesma intensidade e direção contrária incidente sobre a embarcação. Deve ser feita uma correção devido à altura do anemômetro, que é dado pela formulação abaixo. A velocidade relativa do vento é igual à velocidade lida no anemômetro vezes o Z de referência dividido pelo Z do anemômetro elevado a 1/7, onde a velocidade do vento relativa lida do anemômetro, nós temos a altura do anemômetro em relação à linha d'água, a altura de referência, onde são tomados coeficientes de arrasto de vento, que são tomados de tabelas, geralmente são a 10 metros. O ângulo do vento relativo também é medido. A correção da velocidade relativa do vento medida na embarcação em movimento para a velocidade verdadeira do vento ambiente. Essa velocidade relativa é a composição da velocidade do vento devido à velocidade da embarcação mais a velocidade do vento local, que é a velocidade verdadeira. E a velocidade verdadeira, que é a composição vetorial, é dado pela formulação abaixo, e o ângulo dessa velocidade verdadeira é dado por esta outra equação. Muito cuidado com as referências dos ângulos tomados. A resistência do vento é dado pela formulação meio de ρ, C, que é o coeficiente de arrasto, vezes a área frontal, vezes a velocidade ao quadrado. Essa velocidade é a velocidade componente vetorial que aparece na embarcação, da velocidade verdadeira mais a velocidade do vento, que é dado por essa equação. Então, a resistência do vento tem duas parcelas. Uma que é a resistência total, onde a velocidade relativa do vento é a composição vetorial da embarcação mais a velocidade verdadeira do vento local, e eu devo subtrair a velocidade da embarcação, pois essa aparece na condição de mar zero sem vento. RA é resistência acrescida só do vento local, ρA densidade da massa, coeficiente de arrasto do vento, que é igual ao CA a zero vezes um K XR e K XWR, a máxima área transversal exposta do vento, VWL é a velocidade do vento relativo, o XWR é o ângulo do vento relativo, o VWT é a velocidade do vento real, CWT é o ângulo do vento real, CAA0 é o coeficiente de resistência do vento em 0 graus, na direção perpendicular à proa, na direção frontal à proa. E o KXWR é o coeficiente de direção da resistência do vento, ou seja, eu posso ter um vento, a resultante do vento transversal ao barco,
não vai impedir o movimento para avante, só vai deslocar ele lateralmente, e eu posso ter 0 graus com vento totalmente na direção da embarcação. Então é um coeficiente de direção da resistência do vento que é dado em tabelas. O KCWR é obtido em tabelas para embarcação específica, depende do tipo de embarcação, depende do tipo de superestrutura. Caso você não tenha o valor de KCWR, adotar que o CAA-CWR, que é o coeficiente de arrasto, é igual ao CAA0 frontal vezes o cosseno do ângulo do vento relativo, e adotar o CAA0 é igual a 0,9. VG, a velocidade da embarcação em relação ao solo, e a velocidade máxima do vento para teste. Para LPP menor que 100 é o Beaufort 5, que vai de 17 a 21 nós. E para LPP maior que 100 é o Beaufort 6, que vai de 22 a 27 nós. LPP é o comprimento entre perpendiculares. A correção de vida onda, método de Starwave, está no anexo E da referência 1. Considerando a direção da onda com a embarcação com um determinado ângulo alfa entre a proa e a direção da onda, a fórmula da resistência da onda é dada por RAW igual a 1 sobre 16 ρg H 1/3 ao quadrado vezes B, vezes a raiz de B sobre LBWL. O RAW é a resistência acrescida devido a ondas. O H 1/3, altura significativa de onda. O B, a boca da embarcação. LBWL é o comprimento medido na linha d'água conforme figura ao lado. A 95% de B até o bico de proa na intersecção com a linha d'água. O ρ é o peso específico da água na prova. O H 1/3 e o alfa são tomados antes de cada corrida com a embarcação parada ou antes de cada dupla de corridas. A fórmula é válida para H 1/3 menor que 0,015 de LPP, o ângulo de arfagem deve ser menor que meio grau, o ângulo de rolamento menor que 1 grau e a direção da onda deve estar menor que mais ou menos 45 graus. A altura significativa máxima da onda permitida, se for medida através de BOY ou outro método confiável, H 1/3 é menor que 2,25 raiz de LPP dividido por 100. Se essa altura for estimada através de observação visual, o H 1/3 deve ser menor que 1,5 raiz de LPP sobre 100. Se forem utilizados testes de modelo e considerando o espectro de onda encontrado, o H 1/3 deve ser menor ou igual a meio raiz de LPP sobre 100. A direção da onda é visual e o LPP é o comprimento entre perpendiculares. Correção devido à onda pelo método de Kreitner está na referência 3. A resistência de onda é dada pela equação 0,64 vezes o coeficiente de bloco vezes H 1/3 ao quadrado vezes B ao quadrado sobre L vezes o G e vezes o ρ. A nomenclatura é a mesma que já usamos anteriormente e esta fórmula é válida para a onda de H 1/3 entre 1,5 e 2 metros no máximo. RAW, coeficiente de bloco, altura significativa de onda, boca da embarcação, comprimento da embarcação entre perpendiculares, peso específico da água na prova, aceleração da gravidade, ângulo entre proa e direção de onda em graus, H 1/3 e alfa são tomados entre cada corrida
ou dupla de corridas. E as mesmas observações para a altura significativa máxima de onda permitida. Correção devido à temperatura e densidade da água é dado no anexo F da referência 1. As formulações são apresentadas abaixo e normalmente os valores contratuais ID e EDI são para um ρ0 de 1026 kg por metro cúbico e uma temperatura ambiente de 15 graus. Correção devido ao deslocamento. A diferença entre o deslocamento da prova e o deslocamento contratual ou de um teste de tanque de prova deve ser no máximo de 2%. A potência P2 é igual a P1 vezes o deslocamento 2 dividido pelo deslocamento 1 a 2/3. Correção para deslocamento conforme a ISO 2002, dado pela fórmula 0,65 vezes a resistência 2, na condição 2, vezes o deslocamento 1 dividido pelo deslocamento 2 menos 1. P1 é a potência no deslocamento ΔI, P2 potência no deslocamento ΔI2, a resistência adicional devido à diferença deslocamento 2 e deslocamento 1, sendo que a resistência adicional é menor que 0 se deslocamento 1 for menor que o deslocamento 2. O RT2 é a resistência total ao avanço na condição de deslocamento ΔI2. E o ΔI1 é o deslocamento da prova e ΔI2 é a condição contratual ou de EEDI. Correção devido à profundidade local. A correção para a profundidade não é necessária quando o valor dessa altura for maior que essas duas equações. 3 vezes a raiz de B vezes o TM, TM é o calado médio, e H é igual a 2,75 vezes a velocidade da embarcação quadrada dividido por G. A menor profundidade para permitir a correção deve ser maior que 2 vezes a raiz de B vezes o TM e H é igual a 2 vezes a velocidade ao quadrado dividido por G. Valores abaixo da menor profundidade para permitir a correção, você deve mudar o local de teste. O ΔV sobre VS, ΔV é a variação de velocidade devido à profundidade, é dado pela formulação abaixo. 0,1242 vezes AM sobre H ao quadrado, menos 0,05, entre fecha parênteses, mais 1 menos tangente hiperbólica de GH sobre VS ao quadrado elevado a meio. Essa equação é válida se o AM sobre H ao quadrado é maior ou igual a 0,05. O ΔV sobre VS é o acréscimo de velocidade devido à baixa profundidade. AM é a área da seção mestra abaixo da linha d'água, H é a profundidade da água, G é a aceleração da gravidade, B a boca máxima na linha d'água, TM é o calado médio da embarcação. Correção devido à correnteza. As correntes no mar são geradas pela maré, pelo vento, diferença de densidade e possuem uma variação de velocidade hora a hora. Locais com altos valores de velocidade, correnteza e grandes variações em curto tempo devem ser evitados. Existem 2 métodos para fazer a correção de correnteza. O método iterativo. Esse método assume que a velocidade da corrente varia periodicamente de 12 horas e 25 minutos. A descrição desse método está na norma referência 1. Não vamos entrar nesse método. A ideia dessas apresentações são os conceitos básicos e os mais simples, para você começar a entender
a ciência que está por trás da tecnologia, da engenharia naval, dos conceitos das embarcações. Existe o método da média das médias. Esse método é mais simples. Esse método assume que a velocidade de corrente varia parabolicamente e a fórmula abaixo elimina o efeito de corrente. Para aplicar esse método, o intervalo de tempo de cada corrida deve ser igual. E a fórmula utilizada para desconsiderar a corrente positiva e negativa na ida e na volta é dado pela fórmula abaixo. Vs é igual a Vg1, a velocidade medida na corrida 1, mais 3 vezes o Vg2, mais 3 vezes o Vg3, mais Vg4 dividido por 8. Onde Vg1 é a velocidade média medida na corrida de ida. Vg2, Vg3, Vg4 é da mesma forma. E o Vs é a velocidade de embarcação eliminando a corrente. As rotações e potências no eixo serão as médias das corridas de ida e volta para a mesma condição. N é igual a somatório das rotações dividido por 4 e PS é a somatória das potências dividido por 4. Correção devido a leme. O leme deve ser utilizado ao mínimo para manter o rumo da corrida de velocidade. O ângulo de leme inferior a 3 graus tem um acréscimo de resistência irrelevante. O ângulo máximo de leme para permitir correção é 5 graus. A resistência devido ao movimento do leme é dado por essa formulação, 0,5ρ vezes 1 menos TR, vezes o FA de lambda-R, vezes a R, velocidade efetiva ao quadrado, vezes o ΔR ao quadrado. Para obter o valor de 1 menos TR, utilizamos o gráfico ao lado e existe a equação paramétrica dessa equação. A velocidade efetiva é dada pela equação abaixo e os termos C1 é dado por D sobre BR, C2 é igual a 0,8, 1 menos W, médio, o FA de WR é igual a 6,13 lambda-R, dividido por 2,25 mais lambda-R. E a simbologia utilizada é a R é igual à área do leme, TR, razão de força de redução de resistência devido à ação do leme, VF, velocidade de entrada do fluxo d'água no leme, ΔR é o ângulo do leme, lambda-R é a razão de aspecto do leme, BR, corda do leme, HR, altura do leme, SR é a razão de escorregamento real, D, diâmetro do hélice, 1 menos WM é o valor médio do coeficiente de esteira e RWW é a resistência adicional devido à ação do leme. Correção devido a desvio de rumo. O desvio máximo de rumo para permitir a correção é de mais ou menos 3 graus. A resistência devido ao desvio de rumo é dado por 0,25 πρ d ao quadrado vezes o Vs ao quadrado beta ao quadrado, onde Vs é a velocidade da embarcação, beta é o ângulo de desvio, ρ densidade da água, d calado médio e a resistência beta-beta é a resistência adicional devido ao desvio de rota. Deixo aqui uma bibliografia para quem quiser se aprofundar sobre o assunto. Há muita literatura na internet, muitos livros didáticos sobre esse assunto. Esse trabalho tem a única intenção de apresentar a ciência que está por trás do projeto de embarcações e procedimentos de cálculo para engenheiros navais, formandos de engenharia naval e autodidatas, sem nenhuma pretensão acadêmica. Se gostaram,
Inscrevam-se no canal da Engenharia Naval e indiquem a seus amigos. Obrigado.